O investimento em software e hardware inviabilizam a implantação do BIM. E aí, hein? Será mito ou será verdade? O investimento em software e hardware inviabilizam a implantação do BIM. Muito bem, é o seguinte, quando nós vamos fazer uma implantação BIM, um dos aspectos, né, a gente já comentou também sobre isso em outros momentos aqui, né, mas nós temos 3 pilares ali que a gente tem que observar quando a gente começa a pensar em implantação BIM. Um desses pilares é o pilar tecnologia. E daí em tecnologia, a gente vai estar abordando e pensando principalmente, né, essas questões aqui, né, de software e de hardware, né? Então, que software a gente vai escolher, qual o sistema operacional que a gente tem acesso, qual tipo de hardware que eu preciso, né? Que atividades efetivamente eu vou realizar e, portanto, que hardware vai ser necessário para executar esse tipo de atividade, que software vai ser necessário, quais são os requisitos mínimos para que este e aquele software rodem, enfim. Né, tem uma série de questionamentos aí que a gente vai levantar e analisar para que a gente desenvolva adequadamente, né, esse pilar de implantação do BIM, que é a tecnologia. Muito bem, um aspecto, né, ainda fundamental desse quesito tecnologia é justamente o investimento. Né? Então, quanto custa esse software BIM? Quanto custa a atualização, né, a possível atualização que eu vou ter que fazer nas minhas máquinas, né, nos meus computadores, né, no meu hardware, para que ele rode adequadamente esses softwares BIM, né, que vão ter objetivos específicos, vão ter tarefas específicas, enfim. Né? Então, esse aqui é um aspecto realmente muito importante e é um aspecto que tem que ser considerado, né, com muita atenção dentro de um processo de implantação BIM. Tá? Então, é o seguinte, a gente está num momento em que, vamos começar com hardware, a gente está num momento em que os equipamentos, né, meio que equipamentos padronizados aí de mercado, eles já têm um desempenho muito superior àquele né, que a gente tinha há poucos anos atrás. Não é? Nesse sentido, a gente tem uma gama muito ampla de possibilidades em relação a hardware, tá? Inclusive a valores, né, acessíveis, a valores usuais aí para qualquer equipamento de hardware, né? Sem que a gente precise pensar no uso específico aqui para qualquer atividade BIM. Tá? Então, a gente teve, né, em relação a anos anteriores, aí, a momentos do passado, a gente tem sim uma facilidade muito maior de acesso a hardwares que vão dar conta, né, do recado, digamos assim, né, para determinadas atividades, sem grandes problemas. Tá? Então, esse não é necessariamente um gargalo. Muito bem, em relação a software, o que nós temos em relação a software? Nós temos uma modalidade importante em relação a softwares atualmente, que é a modalidade de software por assinatura. Né? Então, hoje em dia, é muito mais comum nós pagarmos uma mensalidade em relação a um software, né? Ele é entendido como serviço, né? Então, é muito mais fácil a gente pagar uma mensalidade ali para usar esse software e ter o software permanentemente atualizado do que como acontecia muitos anos atrás, que a gente comprava uma licença vitalícia do software. Né? Então, isso fez com que os softwares ficassem muito mais acessíveis. Tá? Então, financeiramente, né? Financeiramente muito mais acessíveis. Então, esse é um aspecto também muito importante que a gente tem hoje em dia. Então, dito isso, é importante que a gente pense o seguinte: tanto os custos de software quanto os custos de hardware que a gente vai ter para uma implantação BIM, de forma muito improvável, ele seria um custo diferente ou significativamente maior do que a gente já teria para uma implantação de um sistema CAD, né? Porque, obviamente, aqui a gente está falando, né, de rodar um escritório, rodar uma atividade de projeto, né, de forma legalizada, enfim, né, pagando nossos impostos, tendo nossos softwares licenciados adequadamente, enfim, né? Então, nesse sentido, a gente alegar que o investimento em software e hardware inviabiliza a implantação do BIM é um grande mito, tá? Isso aqui, em momentos anteriores aí, né? Isso pode ter sido verdadeiro, né? Em momentos em que a gente tinha, por exemplo, uma exigência de hardware muito maior do que a gente tem hoje, em momentos em que a gente ainda não tinha essa percepção de um software como serviço, né? No qual a gente paga pelo uso em vez de pagar uma licença vitalícia, né? Que normalmente tinha valor bastante elevado. Então, isso aqui é um mito, tá?
tá? Os custos que a gente vai ter, o investimento que a gente vai fazer em software e hardware para a implantação do BIM, ele é muito similar, ele é muito próximo àqueles que a gente já faria normalmente para uma implantação de metodologia CAD, tá bom? Então, mais um mito aqui derrubado.